Oi, gente, boa tarde. Bom, vamos lá, né? Esse é o Lidos de março, finalmente, né? Dessa vez não vou atrasar tanto com esses vídeos, porque, ai, gente, é isso. Também eu tenho que, né, começar a dar mais prioridade para esta rede social, que eu prefiro mais, aliás. Então, quem me acompanha só aqui pelo YouTube, saiba que eu gosto mais de vocês. E vamos lá. Esse mês eu li 4 livros, um deles foi no Kindle e os outros 3 foram físicos, né? Um foi o Abaixo de Zero, do Bret Easton Ellis, e basicamente, assim, gente, nesses vídeos eu meio que, né, dou a minha opinião e conto um pouco da história, né? Então eles podem sair tanto gigantes quanto curtos. Vai depender de como eu fiz o roteiro. O roteiro, pasme, hoje não fiz, então, né, hoje vai ser uma surpresa pra mim e pra vocês, né? À toa, né, que eu sempre falo. Isso aqui é uma grande surpresa. Até eu fico abismada com o que sai da minha boca e com o quanto que sai da minha boca também. Mas tá. Em Abaixo de Zero, a gente tem a história do Clay. O Clay, ele tem 18 anos, 18, 19 anos, e ele acabou de entrar para a faculdade. Então, ele saiu daquele contexto de ensino médio, né, de onde a vida, né, era daquele jeito. Só que tem um diferencial. O Clay, ele é um menino de classe média alta, né, em Los Angeles. A família dele é ligada à indústria, Hollywood, essas coisas tudo. O pai dele, se eu não me engano, ele trabalha para um desses grandes estúdios, assim, e tal. Então, o Clay, ele é um menino de classe média alta, ele tem dinheiro, a família dele tem dinheiro, e ele não vive, por exemplo, muitas privações em decorrência da situação financeira da família dele, né? Na verdade, ele tem tudo que ele quer. Kiara tem tudo Kiara tem tudo o que quer, na hora que quer. que quer, quando ela quer. No caso dele, o Clay é a mesma coisa, né? Então, ele volta, né? Tipo, ele nas férias da faculdade, se não me engano, férias de final de ano, alguma coisa assim, ele volta pra casa, né? E ele tá assim vivendo um momento de um grande vazio existencial. Esse livro se passa nos anos 80 e foi uma tentativa do próprio autor de falar sobre si mesmo, né? Porque quando ele publica esse livro, ele tem 21 anos, mais ou menos assim um pouco mais velho que o Clay. E ele também teve 20 anos nos anos 80. O Bret Easton Ellis é de 63 ou é 4. Ele nasceu meio que na mesma época que a Dona Tartt, que é a leitura que eu tô esse mês, só que eu deixei aqui embaixo, aí depois eu mostro. Né, que eu sempre coloco, né, o que estou lendo também nesse vídeo. Eu tento fazer um juntado aí das coisas. E nesse livro a gente acompanha o Clay vivendo essa situação de que o Clay, ele é usuário de, né, entorpecentes de forma recreativa, né? Só que o que que acontece? O Clay, ele vive nesse mundo de dinheiro fácil, de drogas muito fácil também, e ele não conhece as limitações, né? Tipo, ele convive aqui com gente que também é da mesma classe, né, que ele, então vive meio que os mesmos dilemas, vive nesse vazio, né, de não ter um curso superior para se preocupar, né, à toa que, tipo, ele mesmo não tem vontade de voltar para a faculdade. E os outros colegas dele, né, que estão na mesma situação, eles perguntam, você vai voltar para a faculdade? Ele, não queria não, esse negócio não é para mim não, tipo, tem uma música, né, que é a gente chama aqui em Manaus de forró de galeroso, né, e que é meu pai paga minha faculdade, não nasci para ser doutor e não nasci para estudar. Eu sou formada no meio da puta. Então, assim, ele é meio isso, sabe? Meu pai paga minha faculdade, não nasci pra ser doutor e eu não quero estudar. Tipo, ele não tem muito interesse, na verdade. Né? À toa que tem um momento aqui que ele ganha um presente da irmã dele, que é uma agenda, e ele fala, eu não tenho uma rotina que preenche uma agenda, né? Que ele é tão desocupado ao fato de que ele não precisaria encher uma agenda. Ele não precisaria ter compromisso suficiente para colocar. Ele não tem compromisso suficiente para colocar numa agenda, ele não tem coisas que ele tem que fazer da vida dele. Então, é, também mostra, eu vou copiar um pouco aqui do que está escrito aqui atrás. O Abaixo de Zero é o aclamado livro de estreia de Bret Easton Ellis. Acho que esse fato é o primeiro livro do Bret. Lançado em 85, é um retrato visceral da geração perdida dos anos 80. Clay, o protagonista de férias da faculdade, volta para casa dos pais em Los Angeles, juntamente com os amigos da época do colégio e uma antiga namorada. Entra numa espiral de drogas, sesco, né? Que a gente tem que controlar os termos aqui, sesco e dinheiro. E acentua o vazio existencial de toda essa geração.
Esse livro meio que tem uma continuação, mas não é tipo assim, uma duologia, mas é uma continuação direta da história que se passa 25 anos depois, né, de quando o Clay já é mais meia-idade, né, que são Suítes Imperiais, que eu já coloquei no Kindle pra ler, também do mesmo autor, né, obviamente. E nesse livro a gente vai passando o tanto que o Clay, tipo, não tem nada na vida, tipo, ele não tem apego à vida, ele não tem nada com que ele se preocupe. Até essa namorada dele, que é ex, na verdade, é assim, eles têm um relacionamento meio vai e volta, sabe? Eles estão próximos, mas eles não estão tendo nada. Tipo, eles não rotulam nada, mas eles têm alguma coisa. Eles saem juntos, eles viajam juntos, eles fazem coisas juntos. Mas eles não se rotulam num relacionamento. Vamos dizer assim. Mas, assim, é mais uma falta de vontade disso também, eu acho. É, sabe? Você tá aqui, eu tô aqui também, né? O que custa. E, assim, eu gosto muito de The Weeknd, né? E o próprio The Weeknd já tem uma música com o mesmo título, né, em inglês desse livro, que é Less Than Zero, e que ele fala sobre esse exato sentimento de você não sentir nada, de você viver tão dopado ao ponto, e que é o que o Clay vive aqui, porque tem situações aqui em que precisaria que ele desse uma opinião, ou que ele pelo menos fizesse alguma coisa. Por exemplo, tem uma situação aqui que, nossa, eu li e eu fiquei assim, rapaz, será que eu quero continuar a ler esse livro? Que é basicamente um estupro de uma menina que o grupo de amigos dele perpetra, né? E a menina tá super dopada, super drogada e amarrada numa cama. Então ela não tem consciência do que tá acontecendo, mas a gente que tá fora sabe. E o Clay vê aquilo, ele não participa, mas em compensação, ao invés dele, sei lá, ir na polícia e falar assim, olha, tá acontecendo isso ali no apartamento tal e nesse canto, ele não faz nada, ele foge da situação, porque até ele fica tão chocado. E olha que ele vê muita coisa, gente, acontecendo aqui. Tipo, coisas pesadas mesmo. E é, ele não faz nada, né? E na música do The Weeknd ele fala justamente sobre esse sentimento de não conseguir esquecer as coisas, mas também não conseguir sentir nada a respeito, ao ponto de te fazer querer fazer alguma coisa, né? Nada te anima, né? E esse sentimento, esse livro basicamente é um grande. E se eu vivesse dopado, né? Só que para homens, porque né, o meu ano de descanso e relaxamento, se eu não me engano, né, é um grande livro de mulher maluca, mas é uma mulher que vive dopada, né? Então, eu vou precisar ler o meu ano de descanso e relaxamento ainda para ver se eu posso, né, equiparar eles dois. Mas é basicamente isso. E pessoalmente, falando sobre o autor, eu descobri depois que ele é aquele tipo. Como é que é? Conservador na economia e liberal nos costumes, tá, gente? Tipo, Camilo tá errado. Não, é o que ele é. Por que eu digo isso? Porque o Bret Easton Ellis, eu fui pesquisar sobre ele e ele é mais conhecido pelo Psicopata Americano, né? Que é o livro mais famoso dele. Mas o que acontece? O Bret Easton Ellis, se não me engano, ele já é um cara de 60 anos. 61, eu acho. E ele é um velho meio reacionário, tá? Ele, por exemplo, no primeiro mandato do Trump, ele meio que, tipo assim, ele sabe aquele negócio de falar, ai, a gente tem que ver se o cara é bom mesmo. Tipo assim, vamos dar uma chance pro cara. Eu não lembro se ele tava falando do primeiro mandato ou se era do agora, não sei. Eu caí em algumas entrevistas dele, né? E, assim, gente, ele é meio disso, sabe? Tipo, conservador na economia, mas e liberal nos costumes. Tipo, sabe? Sendo que, né, o negócio é o contrário. Como é que é? Liberal na economia e conservador nos costumes, né? Ele é o opostozinho, mas assim, ele no final ele é meio que farinha no mesmo saco, né, dos outros e tal. E ele é amigo da Dona Tarte. Eu descobri isso porque eu comecei a ler, né, a história secreta dela, e ela, ao meu grande amigo e apoiador, a generosidade do meu amigo Bret Easton Ellis. Aí eu descobri o porquê, né, que esses livros desse pessoal aqui são tão assim, não tem sumário, não tem uma organização. Tipo, esse livro é um apanhado de entradas, como se fossem entradas de diário. Para mim foi muito difícil fazer o cronograma dele pro clube, né, de leitura. Que se você não sabe, eu tenho um, né? E você pode ler esses livros junto comigo. Você não paga nada, tá, gente, pra ler junto comigo, é de graça e tal. Não tô podendo cobrar nada, não, pra isso. E tá.
Vou dar uma pausa, beber uma água, aí eu continuo falando do próximo livro que eu li. O próximo livro que eu li foi O Crime de Padre Amaro, que também era leitura de março, né? Eu coloquei 2 livros nesse mês, um foi o Abaixo de Zero, que eu acabei de falar, e O Crime de Padre Amaro, do Eça de Queiroz. Do Eça de Queiroz eu só tinha lido A Cidade e as Serras, mas tá, O Crime de Padre Amaro é basicamente a história do crime de Padre Amaro. E só que assim, o crime acontece, gente, mais no final da história, então a gente passa o livro todo, na verdade, descobrindo quem é o Padre Amaro. O Padre Amaro, como o nome dele é esse mesmo, tá? Ele é esse menino que ele cresceu, ele é filho de uma... Esqueci o nome da profissão da mãe dele. A mãe dele vestia a senhora deles, né? Que, tipo, a mãe dele era uma funcionária dessa mulher rica e ela vestia, né, a roupa. Ela era uma, tipo assim, esqueci o nome. Mas resumindo, ela vestia, né, uma camareira, alguma coisa assim. Não é bem esse termo, mas entenda como. É, ela vestia, né, a mãe do... A, a moça, né, a mulher rica aqui para quem ela trabalhava. Só que essa mulher rica, né, a senhora, não sei das quantas, ela gostava muito dessa funcionária, né? E essa funcionária tinha um marido, e que também era funcionário nessa mesma fazenda, né? Nessa mesma propriedade. E eu tô tentando mudar aqui o negócio do meu microfone. Aí, só que o que acontece? Esse pai do Jacinto, ou esse pai do Amaro, ele acaba falecendo, né? Decorrente de uma aplexia. E que ocorre? A senhora, né, a chefe da mãe do Amaro, ela meio que adota o menino, né, porque depois a mãe também morre. Morre muito jovem. E no livro, ela é descrita até como uma mulher muito bonita, a mãe do Amaro. Nem à toa que o Amaro também é bonito, né? Ele é aquele famoso padre bonitão, sabe? Eu até tava comentando com o pessoal do clube de que parecia... em algum momento a gente ia chegar naquele livro lá, Judas. Vou deixar a foto aqui e o vídeo na descrição do Paulo Hatz, onde ele fala, né, sobre... Eu ia tentar colocar prender na minha roupa, mas não vai dar certo. Onde ele narra, né, onde ele conta um pouquinho, né, faz uma avaliação aí do primeiro livro dessa saga aí. Mas tá. O Amaro é esse rapaz, né, que ele foi adotado por essa família, né, da chefe da mãe dele, dessa família rica, mas ele é constantemente lembrado de que ele não é um deles, né? Então, assim, essa mulher rica só teve filhas, né? Ela não teve filho, homem. Então, ela adota o Amaro como esse filho, mas que não vai ser tão filho assim, porque ele vai herdar alguma coisa das propriedades dela, junto com as filhas dela, mas assim, aquele negócio, você vai herdar alguma coisa, mas não acho que você vai herdar igual as minhas filhas, né? E ele é adotado e ela deixa no testamento dela com a seguinte condição: ele só receberia parte da herança se, né, uma quantia determinada, obviamente, se ele se tornasse padre, ou seja, se ele não viesse a produzir um herdeiro, né, tipo, limitar ele ali, né, porque ela queria que ele fosse padre, porque ela queria, não porque o Amaro queria. E o próprio Amaro em si, ele não tem jeito pra ser padre. Ele, na verdade, ele se apaixonava muito fácil. Ele era um menino assim, só que ele era meio atentado, tá, gente? Não dá pra passar pano pra ele. Ele era muito ruim como criança. Porque, como criança não, assim, como adolescente mesmo já, né? Ele era meio ruinzinho, porque ele vivia sendo assediado constantemente, infelizmente, né? Pelas outras criadas da propriedade. Então, sexualizaram ele muito cedo, pelo fato dele ser bonito e ser atraente. Muito jovem. E ele sabia que ele tinha que se tornar padre, né, para ele receber alguma coisa, então ele sabia que ele tinha que ser isso, mesmo que ele não tivesse nenhum jeito pra coisa. E ele era um rapaz, assim, de muito sentimento. Acho que não tem outro jeito, assim, de dizer, de classificar o Amaro. Ele tinha muito sentimento. E ele tinha muitos conflitos com esse fato de que ele sabia que ele não tinha jeito pra ser padre e ele era um cara, assim, que sofria por ter sexualidade, vamos dizer assim, né? Gostar de mulher, o crime dele é gostar muito de mulher. E
O que acontece? Ele vai crescendo e se desenvolvendo, né? Ele faz todo o negócio aí pra se tornar padre, e ele se torna mesmo. Ele toma os votos e tal, ele vai pro seminário, essas coisas tudo. Mas ele sofre muito, principalmente quando ele olha as imagens das santas. Ele não dispensava nem santas, tá, gente? Ele tinha muitos pensamentos assim, sexuais, né? Com as santas. Porque eram as únicas imagens que ele tinha de mulher, né? E imagens sagradas no geral, ele tinha femininas, ele tinha, né, pensamentos intrusivos, né, e muitos problemas, na verdade, né. E ele não tinha uma família, tirando essa mãe e esse pai que morrem, ele tinha tios, né, que eram o irmão da mãe ou do pai, uma coisa assim. E que ele, em algum momento, né, porque essa senhora que adota ele morre também, e as filhas, né, cada um toma seu rumo aí na vida. Vão casar, né, vão viver com outros parentes, e eles não vão receber o Amaro, né, não é filho dela. Então, ele vai morar com esses tios, e esses tios são pessoas muito difíceis, tipo, tratam ele super mal, tratam ele como se ele fosse um peso, não que ele não fosse, né, um peso financeiro, no sentido, né, próprio da coisa, mas tratam ele super mal, falam, olha, que você só tá aqui até você ter idade para ir pro seminário, essas coisas tudo, então ele não recebe afeto, ele não conhece um afeto materno, um afeto paterno, e ninguém tem essa imagem para ele, né? Nem mesmo os padres mais velhos lá do seminário não tomam, tipo assim, ninguém toma ele como filho, né? E o, o Amaro é esse rapaz, assim, revoltado mesmo com tudo isso, sabe? Com a falta de afeto. Eu acho que isso é uma das coisas, assim, mais presentes no livro. O quanto que você não ter um afeto, né, familiar, parental, essas coisas, afeta a sua vida, né? Porque o Amaro não tem nenhum apego às coisas, assim, ele não tem, eu não vou fazer isso com tal pessoa porque, sei lá, eu gosto da pessoa. Não, ele detesta todo mundo igualmente. E o que acontece? Ele é mandado para essa paróquia, né, dessa cidade chamada Leiria, em Portugal, e ele conhece, né, o cônego da sé lá daquela cidade, tipo, aloca ele na casa de uma senhora, né, essa joaneira. E o que acontece? O cônego tem um caso com essa mulher. Esse livro todo também é uma grande crítica, né, à classe clerical, né, portuguesa, porque tem muita hipocrisia, tipo, só que ao mesmo tempo é aquele negócio de que, por exemplo, o Amaro, ele não tinha jeito para ser padre, ele foi forçado nessa vida. Eu vou culpá-lo porque ele se apaixona, em tese, assim? Não. E mas ele é capaz de coisas tão ruins e ele é um padre, sabe? A gente fica assim, nossa, que é realmente assim, né? Como é que essas pessoas que são de Deus são capazes de fazer coisas tão cruéis, né? Então, que se dizem de Deus e fazer as coisas em nome de Deus são capazes das maiores crueldades, né? Possíveis. Então, ele vai para essa casa, né? Ele mora lá num quarto e ele meio que se apaixona pela filha essa joaneira, né? Até o dia que ele descobre que, na verdade, a joaneira tem um caso com o cônego, né? Que é o meio que chefe dele, né? E é quando ele percebe, cara, se organizar direitinho aqui, todo mundo. Literalmente ele pensou isso. E ele vai passando, né, por tudo isso para ele conseguir ter momentos, né, com a Amélia, que é a filha da joaneira. E assim, gente, o que ele faz em decorrência dele estar querendo a Amélia, mas também, tipo assim, coisas boas e coisas ruins, né? E a Amélia ser essa menina também meio fraca, assim, de pensamento, no sentido de que ela era uma mulher, né, jovem, então provavelmente ela não era estimulada a ter senso crítico, né, porque sabemos, né. Então, assim, eles se relacionam, eles têm encontros, né, dentro da igreja. Encontros pra vocês sabem o que dentro da igreja. Então, assim, é bem. Nossa, a gente vai descendo sempre um degrau, assim, tipo, no começo do livro eu até falei, nossa, eu ainda não parei de, né, passar pano. Mas assim, eu entendo por que ele tá fazendo algumas coisas e até agora tá ok, né? Aí depois a gente vai descendo o degrau e a gente fica assim, Amaro, tu vai cair muito feio desse cavalo. Então, assim, é o que acontece, né? Eu vou dar um spoiler agora, tá? Só pra avisar.
a Amélia fica grávida do Amaro, e isso é um problema, né? Porque, primeiro, ela é uma mulher solteira, então ela não pode. Ela tinha um noivo, mas assim, o Amaro faz esse noivo não gosta do Amaro, porque percebe, né, que o Amaro é bonitão e chama a atenção da Amélia, principalmente. Né? Só que a Amélia não demonstrava, antes deles terem alguma coisa, né? Não demonstrava muito, porque ela sabia que ele era padre. Poxa, né? Não dá pra ter nada com padre, né? Eu até falei, no começo parecia uma Fleabag aqui, só que não foi, assim, não virou o ponto de Fleabag. E esse noivo dela, né, ele era jornalista e tal, ele era escrevente, o nome do emprego dele, mas ele trabalhava para um jornal e ele escreveu um artigo denunciando, né, essa hipocrisia desses padres que se relacionam com mulheres e tipo, né, não deve. Então, meio que pega mal pra Amélia essa nota, porque, assim, acaba que, né, descobrem um pouco o envolvimento deles e meio que descobrem, assim, gera uma desconfiança, né, no caráter da Amélia. E o que que ocorre? Depois disso, né, o relacionamento dele com a Amélia, eles terminam, né, por conta disso, e porque a Amélia descobre, né, contam pra ela que foi ele que fez, o noivo dela, né, que fez esse artigo e que pegou mal pra ela no final, né, porque o Amaro, mesmo sendo padre, ainda é homem, né, ainda vai estar ileso, e ela não, né. E o Amaro engravida a Amélia, e como é que eles vão esconder essa situação? O Cônego, né, que é o chefe dele, meio que assim, ele tem um caso com a mãe da Amélia, né, e ele trata a Amélia meio que quase como uma filha. Então ele fala, né, com o Cônego e fala assim, olha, a Amélia tá grávida. O que a gente vai fazer? Porque nesse bolo todo estão os dois, né, um sabe do segredo do outro. Então, o que a gente vai fazer? Aí o Cônego fala, olha, eu tenho uma irmã, que ela tá muito doente, ela vai se mudar pro interior, só pra esperar a hora da morte mesmo. E manda a Amélia com ela, né? E se a Amélia fizer o dela direitinho, ela ainda ganha alguma coisa, né? Ela tem um menino, ainda ganha uma herançazinha dessa minha irmã. E beleza, né? A Amélia vai pra essa cidade, eu esqueci o nome da cidadezinha. E essa tia, né, essa irmã do Cônego, não gosta. Tipo assim, ela descobre que a Amélia tá indo lá porque ela tá grávida e é pra esconder a gravidez. Aí ela fica meio assim. São tudo carola, tá, gente? Tipo, tudo hipocrisia aqui. Porque elas conseguem ser piores, né? Aí ela, tipo assim, fica, ai, essa menina que tá. Essa menina solteira que tá grávida aqui comigo. E. Só que assim, gente, a Amélia vai criando meio que uma culpa tão grande que ela não consegue suportar, né? O fato de que ela fez coisa errada, ela se envolveu com o padre, né? Engravidou dele, ela largou o noivo, né? Em decorrência porque ela não conseguia controlar, tipo, os sentimentos dela e essas coisas tudo, né? Então que ela fica até mal, né? Pelo ex-noivo dela e ela até pensa em reatar com ele. Ela sabe aquele sentimento de, ai, nossa, né? Por que eu fiz isso? De arrependimento mesmo. E ela vai entrando num looping, assim, numa espiral de autodepreciação tão grande em decorrência dessa culpa, desse pecado que ela cometeu, que ela não suporta mais o Amaro, ela não consegue olhar pra ele, né? Tô que quando ele ia visitar ela, porque ele ia visitar ela, né? Sabendo que ela estava grávida dele, e ele queria ficar perto e tal, só que o Amaro também era meio tóxicozinho, porque ele era meio dominador, assim, dela. E ela começa assim, ai, não fala comigo, ai, não vem aqui, ai, não sei o que, tipo. E acaba que, infelizmente, ela morre em decorrência do parto, né? Quando ela tem um bebê e é um menino, né? E o crime do Padre Amaro não é só o que ele faz com essa criança, né? Porque em algum momento, enquanto a gravidez, né, ainda está acontecendo, já no final ele se encarrega, né, de contratar uma fazedora de anjinhos. Uma fazedora de anjinhos é basicamente uma mulher que vai a criança, né, depois que ela nasce. E eu sei que tem muita gente que fala, esse é o crime dele, né, tipo, querer matar o próprio filho. Mas assim, tudo nesse livro é atestação do crime dele, né? E do crime dele contra a própria. Tipo assim, contra a própria profissão, né? E dentre outras coisas.
e contra si mesmo, contra os outros e tal. Aí ele contrata essa fazedora de anjinhos e o trato entre eles é o seguinte: olha, eu vou te pagar tanto de dinheiro e você deixa a criança, né, viver até certo ponto, depois, né, a criança vai meio que passar maus tratos sistemáticos e cíclicos até essa criança morrer, entendeu? Que a fazedora de anjinhos trabalhava assim. E ela criava a criança na casa dela, né, e ia maltratando a criança até ela morrer. E o que ocorre, né? O Amaro, pra ele tá tudo bem. O problema é que quando o parto começa, né, o trabalho de parto começa, chamam ele e ele conhece o filho dele, né? Ele sabe aquele negócio de falar quando você tem filho, tudo muda, você muda e tudo parece ser diferente, você não consegue se desapegar da criança. Então, ele conhece o filho dele, ele toca o filho dele, tipo assim, ele abraça o filho dele e ele percebe, cara, eu não consigo fazer isso com meu filho. Aí ele vai atrás da fazedora de anjos e ele fala, olha, eu vou dar ele pra você, mas é um menino, né? Consequentemente, como é que é? Felizmente, né? É um menino, porque se fosse uma menina não sabemos se ele teria o mesmo sentimento. Ele dá a criança pra fazedora de anjos, mas ele fala, olha, não mate, só crie, né? Que eu vou lhe dar o dinheiro, né? O que precisar aí pra criar essa criança, mas não mate, por favor. E só que não dá certo, a criança morre depois disso, né? Só que não fica muito claro se foi a fazedora de anjinhos que deu cabo da criança ou se ele morreu em decorrência, né, de alguma coisa que ele tenha tido, tipo uma malformação, essas coisas tudo. E nisso, o Amaro, que, né, já tá, né, também consumido por tudo isso, né? E beleza, o Amaro, né, eles têm que enterrar, né, o corpo da Amélia e ela tem todo um cortejo, né, pra trazer o corpo dela de volta pra cidade dela. A mãe dela não sabe que ela tá grávida, então ela, tipo assim, a menina, a filha dela saiu num dia e voltou morta, sabe? E até a própria Amélia tava, ai meu Deus, se eu viajar pra esse canto com essa mulher, eu tô achando que eu não vou mais voltar. E acaba que a Amélia morre, né, e né, se enterra, como é que é? Não tem corpo, não tem crime, né? E depois, o mais, assim, no final, o que dá raiva é o fato de que o próprio Amaro, assim, parece que ele, a Amélia morreu, beleza, vamos pra próxima, sabe? Porque simplesmente o cara, né, tem o luto dele e tal, beleza. Mas depois ele vive como se nada tivesse acontecido, ainda sabe? Como se tivesse sido uma namorada que terminou com ele e é isso aí, sabe? Aí o final é meu revoltante por isso. Então, é basicamente isso. E eu fiquei assim, gente do céu, como é que pode, né? Então, é isso, gente. O crime de Padre Amaro me deixou assim, ó, nossa, é aquele negócio, né? O que que a gente vale para as pessoas? Nada, né? A menina namorou com ele, fez todo o negócio, colocou a reputação dela à prova e no final ele nem afetou nada na vida dele, né? E o último livro é o primeiro do Senhor dos Anéis. Eu não vou explanar muito sobre ele, porque ele, primeiro, tá no meu projeto, né, dos 30 livros até os 30. E o que ocorre, né? Ele... Eu acho que eu vou fazer um vídeo só quando eu acabar a trilogia, sabe Deus quando. Mas acho que eu vou fazer um vídeo só pra ele mesmo, pra eu começar esse projeto aqui dos vídeos mesmo. E é isso. Não vou falar muito, mas basicamente é a primeira parte, né, da história da saga do Frodo, né, com os amigos dele. Uma coisa que eu percebi sobre esse livro é que, cara, o Frodo poderia não ser muito forte como um portador do anel, né? Tipo, ele não resistir. Ele começou, né, a dar uma fraquejada aqui na questão de resistir ao anel. Mas ele tinha amigos, e eu acho que o fato de que. É basicamente isso, é uma história sobre amizade. Uma aventura do que uma amizade é capaz de suportar, sabe? O Frodo era muito mais forte quando ele estava acompanhado dos amigos dele, no caso, o Sam e tal. O Merry, Pippin. Tipo, quando ele tava com os amigos dele, os outros anões, né? Ele realmente era uma pessoa mais forte, ele era uma pessoa, assim, que ele tinha mais.
mais força, assim, pra aguentar as tentações do anel. Então, a gente vê, né, ele saindo lá do condado, deixando a casa dele, né, tipo, uma jornada, como é que é? Uma jornada de 1000 passos começa com o primeiro, né, essas coisas tudo. Não é à toa que eu achava que eu não ia marcar muito esse livro, mas eu até que marquei um pouquinho, assim, consideravelmente, bastante. E a gente chegou no momento no final aqui, né, que é aquela velha história a jornada do herói, né? A gente tem esse herói, que ele tem ajuda, que ele, né, se vê em algum momento sozinho, o mestre, né, sai da jogada para deixar esse aprendiz se virar sozinho, né? Aqui, no caso, o Gandalf, né, já se retirou, né, que ele já lutou contra o Balrog, e já foi de arrasta, né, supostamente, porque eu sei que ele volta. Mas é uma história, assim, que eu fiquei, assim, né, que tem muita gente que fala, ai meu Deus, o Senhor dos Anéis é muito descritivo. Eu não senti tanto esse primeiro livro, né, não sei nos próximos. Mas, assim, gente, eu gostei bastante. E eu fiquei assim, ai... Basicamente, a gente só tem um anel e o poder da amizade. Ai, é muito bom. Mas quando eu começar a pegar o livro 2, né, acho que eu vou fazer um vídeo, tipo, pra trilogia mesmo, e tal. Então, é basicamente isso, gente, sério. Projeto Senhor dos Anéis agora, né? Tem que fazer, né, os vídeos de Senhor dos Anéis. Eu não sei se eu vou conseguir terminar esse ano, né? Porque eu li esse livro, eu comecei em dezembro, né? Eu só acabei agora em março. Não sei se eu vou conseguir ler um livro a cada, né, 3, 4 meses. Mas é isso. Vou tentar, né? Não garanto nada, mas vou tentar. E é isso aí. Esse é só o primeiro, que era o do meu projeto dos 30, né? Mas agora que eu já comecei, eu vou ter que terminar a história, né? Porque esse livro é uma história em 3 partes, né? Não que são 3 livros, não é uma trilogia, é uma história em 3 partes. Então vou ter que terminar, né? Pra saber como é que vai acabar. Eu assisti trechos dos filmes, mas eu não assisti um filme inteiro. Aí agora eu vou, né, dar um tempo, assistir o primeiro filme, as versões estendidas, né? E tal. E é isso. Mas eu gostei bastante. Eu acho que foi muito bom ter lido O Senhor dos Anéis, assim, mesmo que não seja, tipo assim, não seja tão nova, né, pra ter mais, assim, coisa com essas histórias de aventura. Eu acho que eu tô no momento da minha vida que eu tô, assim, eu tô meio que o Frodo na vida. Tudo tá tão bem do jeito como está, mas eu acho que vai chegar o meu momento da minha jornada de 1000 passos. Então, assim, é isso. Saturno tá vindo, gente, eu tô ficando muito emotiva. E é isso. Vou ficando por aqui e vejo vocês nos próximos vídeos. Oi, gente. Bom, eu esqueci de falar, já é outro dia, tá? O dia seguinte ao dia de ontem, né? Dos 3 anteriores. E esse vídeo vai ficar gigante, mas eu vou tentar ser breve nisso. Eu li. Lavei meu cabelo. Eu li também em março, né? A Casa na Rua Mango, da Sandra Cisneros. E esse livro eu sempre ouvi nas listas do List Challenge, né? E eu não lembro se ele estava em outra lista, tipo, de livros essenciais, pra você ler, alguma coisa assim. Mas tá. Ficou no meu radar, por isso. E basicamente a história de A Casa na Rua Mango é a história da própria Sandra Cisneros, né? De que quando ela ainda morava com os pais, né? Que a situação deles de moradia foi irregular durante algum tempo. E essa casa na Rua Mango, basicamente, era a casa que eles moravam, né? Que eles tiveram que se mudar para essa casa, né? Só que era uma casa, assim, né, que não era num bairro, assim, tipo, top, né, das coisas e tal. Mas a comunidade, né, que vivia ao redor daquilo ali, né, era aquele microcosmos, né, da vida da Sandra, da jovem Sandra. E ela começa o livro narrando sobre a experiência dela morando sozinha numa casa dela, né, na casa própria dela. E o quanto que isso, né, como uma experiência feminina, de você ter o seu lugar, né, onde você possa existir sem ter que não conflitar, né, com os contornos definidos ou os limites, né, dos seus pais, sem as regras, né, tipo, as regras você pode fazer. Então, assim, a família dela não era disfuncional, assim, muito disfuncional. Mas era uma família, assim, que sofria algumas privações, então acaba que, sim, ela tinha que conviver sem dar muito trabalho, né?
Então, ela falava, no começo do livro, ela falando, né, sobre ela ter a casa dela, ter o lugar dela, onde ela pode fazer coisas que ela sabe que se ela fizesse na casa com os pais dela, né, eles julgariam muito ela, tipo, ela dormir fora de casa, ela trazer gente, né, tipo, os amigos dela pra ficar lá, pra tipo, ai amiga, vem aqui, bora comer, tomar um café, vamos fazer um bolo, vamos ficar jogando conversa fora, conversando horas a fio. Então, a Casa na Rua Mango, ela relembrando toda essa questão da casa, né? Tipo, de você existir como uma pessoa dentro de uma família, num espaço, e tudo aquilo que também te é família, mas não está dentro daquele local. Por exemplo, ela contava as histórias das vizinhas, das coleguinhas, assim, tipo, de bairro dela, do que ela vivia, né? Tipo, quando ela passou daquela fase de ser criança e começou a ser pré-adolescente, como é que isso afetou também as relações, as dinâmicas dela com as outras pessoas da idade dela, com as mulheres mais velhas, com aquela também a questão, tipo, relações entre irmãs, né? Tipo, você vai crescendo com aquela pessoa, como é que é você crescer com outra pessoa que não é uma pessoa igual a você, que na verdade é completamente diferente de você, né? Um dos maiores exemplos que a gente tem, no caso, é a Beyoncé com a própria Solange, né? Que o quanto que elas são completamente diferentes e, tipo assim, moraram debaixo do mesmo teto um bom tempo, né, da vida. Então, é uma coisa que também eu percebo comigo e com a minha irmã. Então, assim, mas, né, existe toda uma questão de dinâmica familiar também, né, que acomete, né, tipo assim, a gente vê que existe de fato uma hierarquia, né, familiar, quando a gente pensa em irmão mais velho, irmão mais novo, principalmente irmãs mais velhas e irmãs mais novas, né, a relação com a mãe, quando o pai também é presente, como isso também se configura, né, então foi um livro, assim, bem, tem algumas coisas que eu leio que eu fico assim, cara, se algum dia eu sair do Brasil, eu vou sentir muita saudade de ser brasileira em decorrência disso, sabe? Eu sei que eu sou privilegiada por ser nortista, de viver num ponto, assim, do Brasil que tem muitos problemas. E tem, assim, muitos problemas estruturais. No sentido de que, cara, o Brasil não vai pra frente porque não resolveram a gente, né? E a gente é esquecido, né, do resto do Brasil. A gente é também, assim, sabe, a gente é subdesenvolvido, né? E tem uma coisa, assim, que eu fico, cara, como é que eu posso levar isso, sei lá, se eu for pra Europa, né? Que eu não tenho vontade de ir pros Estados Unidos. Então, assim, se eu for morar na Europa, como é que eu vou levar a minha culinária, sabe? Como é que eu vou levar uma tapioca? Como é que eu vou levar um x-caboquinho? Eu nem gosto de x-caboquinho, eu não gosto do cumã também. Mas, assim, são coisas que, sei lá, se eu ficasse um tempo na Europa, eu ia pensar, gente, eu preciso de um x-caboquinho agora. Então, assim, é uma coisa que eu fico... E se eu me mudar daqui, o quanto que, assim, quanto disso aqui que eu queria levar, né? Então, meio que isso, sabe? A Sandra Cisneros me fez ter esse momento, assim, que eu pensei, meu Deus, se eu me mudar pra fora desse país, o que eu vou fazer na minha vida? Tipo, coisas que eu gostaria muito de poder levar, né? Tipo, colocar o meu Amazonas no bolso, assim, levar pra onde eu for. E é isso, assim. Foi uma ótima experiência, assim, ainda mais porque ela sendo mulher, a gente vive esse tipo de experiência muito diferente, né? Como diferente dos homens, no caso, né? E, por exemplo, se você é um filho mais velho, um filho mais novo, eu sendo uma filha mais velha, vou ter um contexto, né, disso completamente diferente do que da minha irmã. Então, é bem isso, assim. Foi muito bom ler A Casa na Rua Mango. Tinha. Eu nem tava esperando me emocionar tanto nesse vídeo, mas acho que pensar tudo isso enquanto eu relembro a leitura foi. Me deixou nesse estado agora. Então é isso, eu vou ficando por aqui e vejo vocês nos próximos vídeos do canal.